Olá a todos! Estamos dando início a mais um vídeo do nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos, dando prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 19 de setembro, queremos dar continuidade com o estudo dos capítulos 13 a 16 do Evangelho de Mateus. Vamos juntos! Capítulos muito importantes, com muitos ensinamentos, capítulos longos. Por isso, nós vamos seguir a seguinte estratégia. Vamos ler o capítulo na íntegra, até para não perdermos o fio da meada. E ao final de cada capítulo, teceremos breves considerações para não nos delongarmos tanto. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 13, onde nós temos como principal destaque Jesus ensina por parábolas. Vamos à leitura na íntegra do capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E, quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no com feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro.
Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia. E assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? E eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Até aqui a leitura do capítulo 13. Um capítulo extenso, um capítulo longo e um capítulo precioso, onde nós temos ensinamentos valiosos de Jesus por intermédio de parábolas. A primeira parábola do semeador é explicada pelo próprio Jesus, e nós percebemos que há solos diferentes, mas o semeador, ele não vai em busca de um solo que ele julga ser o mais adequado para a semeadura. Ele simplesmente semeia em todos os solos. E a parábola do joio nos mostra também que o joio não pode ser arrancado antes do tempo. É necessário esperar que o joio e o trigo cresçam juntos, para que apenas no fim, no tempo da colheita, eles sejam colhidos. E aí sim, separados. Essas duas primeiras parábolas nos indicam que Deus, ele vai semear. Por intermédio dos seus discípulos, que foi algo que nós vimos antes lá, a partir do capítulo 10, as instruções de Jesus, Deus vai semear. E a sua palavra não volta vazia, mas evidentemente que nem todos que ouvirem irão, de fato, ouvir. Terão ouvidos, mas não ouvirão.
terão olhos, mas não enxergarão, porque é exatamente este o propósito do uso das parábolas. Pois Jesus não está ensinando algo simplesmente cognitivo, não é algo simplesmente mental, racional, mas é algo espiritual. Temos uma sequência de parábolas que só existem no Evangelho de Mateus: a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, coisas novas e coisas velhas, tudo isso apenas no Evangelho de Mateus. E perceba que todas as parábolas têm como comparação, e por isso parábola, o reino de Deus a algo ou alguma coisa. A parábola do grão de mostarda talvez seja aquela que demonstre de uma forma tão simples, mas tão sábia, o que é o reino de Deus. Neste mundo e nesta vida, ele é tão pequeno, do tamanho de um grão de mostarda, nós não enxergamos e nós não concebemos que ele poderá crescer tanto. Mas, no final, será uma árvore imponente, grandiosa, frondosa e que dará muitos e muitos frutos, e as aves do céu virão se aninhar em seus galhos. Feitos os destaques, ainda um último destaque: Jesus é rejeitado em Nazaré. Partimos para o capítulo 14, um capítulo pesado, como você pode ver na imagem, onde o principal destaque é a morte de João Batista. Faremos uma pequena e breve parada depois da leitura deste destaque, e depois vamos ler todo o capítulo na íntegra. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo porque consideravam João como profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. E este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Então o predecessor de Jesus, a voz que clama no deserto, aquele que veio preparar o caminho, o primo de Jesus, o filho de Isabel e de Zacarias, está com a sua cabeça em um prato. Parece ser a pior de todas as derrotas. Ficamos indignados com toda esta situação. A filha de Herodias simplesmente pediu isso, pois João era um profeta que não se calava diante dos erros cometidos pelos governantes, como o que Herodes havia cometido. Mas, claro, a justiça seria feita. Em breve, Herodes, ele não é eterno, ele também morreria, assim como Herodias. E João Batista, ele já estava no céu. Vamos na sequência, na leitura na íntegra dos próximos destaques. A primeira, multiplicação de pães e peixes. Jesus anda sobre o mar e Jesus cura em Genezaré. A partir do versículo 13 do capítulo 14, nós lemos assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam:
não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores, e lhe trouxeram todos os enfermos, e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficaram curados. Temos aí então esses 3 últimos destaques que não foram comentados. A primeira, multiplicação de pães e peixes. As multidões seguem Jesus, pois as pessoas necessitam de muitas coisas, dentre elas comida, alimento e, claro, curas de enfermidades. Jesus concede alimento, Jesus cura, Jesus deixa eles tocarem em sua roupa e todos são curados. Talvez esta seja uma cura meio assim estranha, porque a gente não lembra tanto dela. É apenas um versículo que diz lá no final do capítulo 14, e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Imaginem, será que as pessoas acreditaram em Jesus ou tocaram na capa e acreditaram na capa, na roupa? É certo que Jesus estava reunindo grandes multidões, é certo que Jesus estava atraindo muitas atenções e pessoas já queriam matá-lo, mas não havia chegado o momento. Antes disso ainda, Jesus anda sobre o mar e Pedro quer alcançá-lo, mas não consegue. Quando ele começa a ver o vento e as dificuldades e as ondas, ele afunda. Jesus o levanta e diz: homem de pequena fé. E muitas vezes na vida será da mesma forma. Nós sabemos que Jesus está no barco, nós sabemos que Jesus tem poder para nos fazer andar sobre as águas. Mas nós acabamos ficando com medo do vento, de tudo aquilo que nos acomete, de tudo aquilo que nos aflige, e afundamos. Mas lá está a mão de Jesus para nos levantar. Vamos à leitura do capítulo 15, onde nós temos curas e mais uma vez a multiplicação de pães e peixes. Vamos à leitura na íntegra. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais,
E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: Explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos seus discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Eis a leitura do capítulo 15 de Mateus. Mais uma vez, os fariseus, os escribas, querem encontrar algo contra Jesus. Seus discípulos não lavam as mãos. Vocês precisam lavar as mãos. E Jesus vai dizer a célebre frase de que não é aquilo que entra pela boca, mas o que sai da boca, e é isso que contamina a pessoa, porque é o que sai da boca que vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, pois do coração procedem os maus pensamentos e toda sorte de pecados. Depois, Jesus vai elogiar mais uma vez a fé de um estrangeiro, mais precisamente de uma estrangeira, a mulher cananeia, que disse a Jesus que é um cachorrinho desesperado por migalhas. E Jesus vai conceder aquilo que ela precisa. E muitas vezes nós precisamos ter a mesma humildade da mulher cananeia.
Precisamos de Deus, precisamos de Jesus, não apenas para sermos curados, mas para toda e qualquer situação. Nada somos sem Ele. E se Ele deixar cair apenas as migalhas da sua mesa, como de fato é o que ocorre na multiplicação de pães e peixes, já será suficiente para termos em fartura. Por fim, Jesus, de fato, cura, mais uma vez, muitas pessoas. Ele se preocupa com a integralidade das pessoas, não apenas com a fé. Mas é óbvio que a fé tem uma predominância. Por último, nós vamos à leitura do último capítulo deste nosso estudo de hoje, o capítulo 16, onde nós temos como principal destaque a confissão de Pedro, mas não o único destaque. Logo mais falaremos a respeito. Vamos à leitura do capítulo 16 na íntegra. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos,
e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Até aqui a leitura do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, um capítulo muito central, não apenas em termos de proporcionalidade, de quantidade de texto ou de capítulos, mas porque a partir daqui o ministério de Jesus começa a tomar um outro tom. Começa a virar, digamos assim, para a reta de chegada. Jesus começa a apontar para Jerusalém, para a cidade santa, onde ele seria entregue nas mãos de pecadores, em favor de todos os pecadores. As pessoas pedem por um sinal, mas Jesus diz que o único sinal que será dado será o de Jonas. E ele já havia falado a respeito de Jonas antes, aquele que ficou 3 dias dentro da barriga de um grande peixe e saiu depois. Jesus está alertando seus discípulos contra o fermento dos fariseus e dos saduceus, mas eles parecem ainda não entender muito bem. Eles ainda estão presos ao material, ao pão, sendo que Jesus havia acabado de realizar pela segunda vez o milagre da multiplicação de pães e peixes. E então temos aquilo que é central neste capítulo, a confissão de Pedro, que para a Igreja Católica Romana é aquilo que demonstra a proeminência do apóstolo Pedro, que depois será considerado como o primeiro papa e todos os papas como seus sucessores. Mas, na verdade, Jesus não vai enaltecer a confissão de Pedro simplesmente porque ele é Pedro. Jesus não está enaltecendo Pedro porque logo depois, quando Jesus prediz a sua morte e ressurreição, Pedro diz que isso não acontecerá e Jesus chama Pedro de Satanás. Arreda, Satanás. Saia da minha frente. Você é para mim uma pedra de tropeço. E aí, por assim dizer, um jogo de palavras com a palavra pedra e Pedro. A verdade é que para sermos discípulos de Jesus precisamos tomar a nossa cruz. Tomar a cruz de Cristo é entender, lá desde o capítulo 10, que seremos lançados como ovelhas para o meio de lobos. É entender que não adianta nada uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É entender que o que Jesus enaltece e elogia não é Pedro, não são os apóstolos, não é posição, mas é dizer: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que vem para cumprir a lei em nosso lugar, morrer em nosso lugar, mas ressuscitar. E assim nós temos como retomada dos principais ensinamentos de hoje. Capítulo 13, nós vimos as parábolas, os ensinamentos de Jesus, que era uma forma muito comum da época, não foi apenas Jesus que utilizou parábolas, mas por estas comparações havia a possibilidade de muitos chegarem à fé, mas de muitos permanecerem com seus ouvidos tapados e os seus olhos vendados para a fé. Depois nós vimos o capítulo 14, a morte de João Batista, e mais curas e milagres. Depois o capítulo 15, vimos mais uma vez os escribas e fariseus tentando algo contra Jesus, mas vemos que uma mulher cananeia demonstra que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo. Ele continua a sua saga, ele cura muitos enfermos, ele multiplica pães e peixes pela segunda vez, até alcançarmos o capítulo 16, até estarmos mirando a cruz. No capítulo 17, amanhã, nós veremos ainda um ponto alto em termos de glória do ministério de Jesus, que será a transfiguração, mas logo na sequência desceremos o monte e estaremos indo em direção à cruz. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retomaremos com mais 4 capítulos do livro do Evangelho de Mateus. Fique na paz do Senhor até o nosso próximo vídeo.